Povo lindo, bom dia, bom dia, bom dia. Que a paz do Senhor esteja contigo, né? Que o Senhor te abençoe aonde quer que você estiver nesta madrugada, a hora que você ouvir esta palavra, que o Senhor te alcance e te dê vitória em nome de Jesus. Amém? Sejam todos bem-vindos aqui. Você que já se inscreveu no canal, Deus te abençoe pela ajuda, né? Pela tua cooperação aí, para nós anunciarmos a palavra. Se você não se inscreveu ainda, irmão, se inscreva, né? Coloque aí, dê um joinha cada vez que você ouvir uma palavra. Você vai estar ajudando o YouTube a levar a palavra de Deus a mais pessoas. Você será um missionário, uma missionária na obra do Senhor, nos ajudando aí, né? Em nome de Jesus. Que Deus abençoe aí pela compreensão e pela ajuda de todos, em nome de Jesus. Irmãos, você quer ter uma vida vitoriosa? Né? Eu quero. Né? Todo mundo, eu creio que gostaria e quer ter uma vida vitoriosa. Né? Eu também quero e tenho tido, graças a Deus por isso. Né? Olha, aqui a palavra de Deus, ela nos ensina, irmãos, eu vou estar lendo alguns versículos, né? E o Senhor, ele diz assim, Romanos capítulo 6, a palavra diz assim, ó, livres do pecado pela graça, né, irmãos? Pelo favor de Deus. Nós não merecemos, mas o Senhor nos livrou, né, fazendo um favor por nós. Aleluia. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos? Aleluia, né? Olha aqui, versículo, olha, eu vou ler do 1 ao 6, diz assim, ó, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo do arrependimento, né, irmãos, né? E depois nós batizamos nas águas, né? Testificando no meio da igreja, testificando no meio dos anjos, testificando no meio dos nossos parentes, né? Dos nossos amigos, conhecidos, que nós aceitamos o Senhor como único Deus e Salvador da nossa vida, né? E nós nos arrependemos de tudo aquilo que nós fizemos dali para trás, né? E nós queremos uma nova vida com o Senhor, aleluia. Para que, como com Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, né? Mudamos de atitude, glória a Deus. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da ressurreição. E sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não servimos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Aleluia, glória a Deus, né? Então, o que nos faz, né, irmãos, uma vida vitoriosa? O que nos traz uma vida realmente vitoriosa de verdade, né? Primeiro, nós temos que ter uma aliança com Deus, né, irmãos? Quando nós fazemos uma aliança com Deus, tudo muda, né? Quando você se aproxima de Deus, tudo muda, irmãos, tudo melhora, né? Não se aproximar só de pessoas, né? Às vezes nós nos aproximamos de pessoas erradas todo o tempo. Em vez de nos ajudar a ir para frente, elas nos ajudam a ir para trás e muito para trás, né? Ela nos ajuda a se destruir mais rápido, deteriorar a nossa vida, a nossa fé mais rápido, né, irmãos? Mas aqui a Bíblia fala de uma vida vitoriosa de verdade. Então, quando você se aproxima de Deus, quando você entende isso, abre o teu coração para as coisas de Deus e faz uma aliança com Deus, irmãos. Você se casa com Deus. Você não fica só com Ele de vez em quando você precisa, mas você se casa com o Senhor, né? Quando você se casa com alguém, porque você quer ter um compromisso com ela. E você não casa para separar, né, irmãos, né, irmãs, né? Você não casa para separar,
Você casa para viver a vida inteira com aquela pessoa, né? Com as falhas delas, com as virtudes dela. Você escolhe em viver com aquela pessoa para o resto da vida, né, irmãos, né? Então, aqui quando você se casa com Deus, irmãos, irmãs, né? Você faz uma aliança. A tua vida começa a mudar desse casamento, dessa aliança que você faz. Porque você vai mudar os teus hábitos para agradar este noivo, esse marido, né? Você vai mudar as tuas atitudes. Você vai se esforçar para agradá-lo e ele vai fazer de tudo para te abençoar. Ele vai honrar esta aliança. E aqui diz assim, olha, né, versículo 2, né, olha, ao 4, né, diz que você tem que o quê, irmãos, através disso para agradar a Deus? Você tem que abandonar o pecado, né? Então não tem como você ter uma vida vitoriosa, irmãos, tendo contato com o pecado todo dia, né? Você tem que renunciar ao pecado. Você tem que renunciar às coisas erradas. Você tem que renunciar às más companhias para você ter uma vida vitoriosa, né, irmãos? Não é fácil muitas vezes, né? Mas se você realmente quer ter uma vida vitoriosa, a Bíblia fala assim, ó, se esforça que eu te ajudarei, né? O maior parceiro, que é o Senhor, ele vai te ajudar. Olha, que o velho homem já foi crucificado com o batismo, né, irmãos? Com o arrependimento com Cristo, né? Você já se arrependeu, e se você não se arrependeu, você tem que se arrepender, né? Se arrepender do teu pecado, abandonar a ligação com o inferno, né? Fechar as brechas na tua vida e ter uma aliança com Cristo, com Deus, né? Aleluia, né? Olha, terceira coisa, né, irmãos? Olha, nós já ressuscitamos com Cristo. Do versículo 8 ao 11 diz assim, olha, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Então, irmãos, é uma vida de vitória. Vai ter luta, mas é uma vida de vitória quando você ressuscita com Cristo. Porque quando você ressuscita naquele batismo ali do arrependimento, você muda as tuas atitudes, você muda o teu entendimento, o Espírito Santo começa a te iluminar, te esclarecer as coisas, né? E tudo vai ficar mais fácil. Deus vai te dar a estratégia do teu negócio, Deus vai te dar o teu dom, né? Como usar o teu dom de maneira santa e poderosa, né, irmãos e irmãs, né? E Deus vai te iluminar, né? E você vai ter a direção certa e a tua vida vai começar a prosperar. Você vai começar a ter uma vida de vitórias, de muitas vitórias, de muitas e muitas e muitas vitórias, né? Olha, o que nós devemos crer, né, irmãos? Versículo Romanos capítulo 11, né? Crer que já morremos e ressuscitamos com Cristo. Você tem que crer que Deus é o teu maior parceiro, né? Deus, ele já te perdoou pelos teus pecados, se houve um verdadeiro arrependimento. Então você está livre para receber de Deus e livre para prosperar e livre para fazer para Deus também, em nome de Jesus, né? Olha, o que devemos fazer? Oferecemos, né? Olha, versículo 13. Nem ofereçais, olha, vamos ler o 12 também. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às vossas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estão debaixo da lei, mas sim da graça. Aleluia! Olha o segredo de uma vida vitoriosa. Ofereça, irmãos, a tua vida, os teus membros a Deus. Consagre a tua vida a Deus, os teus membros a Deus e não ao pecado. E isso vai fazer de você um homem vitorioso e vai fazer de você uma mulher vitoriosa. Aleluia! O pecado não vai ter poder sobre você.
A enfermidade não vai ter poder sobre você. O mal não vai ter poder sobre a tua vida, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, se você consagrar a tua vida a Deus, Ele vai honrar esse gesto de fé. Ele vai honrar a tua atitude e vai abençoar os teus projetos por isso. Vai abençoar a tua vida, vai trazer prosperidade, vai trazer abastança. Você, né, irmãos, a enfermidade, o pecado, ele não vai ter domínio. Então você não vai ficar perdendo tempo de ficar, irmãos, se livrando das coisas ruins. Por quê? Se você consagrar a tua vida a Deus, você não vai ter perda de tempo. Você não vai ficar gastando as tuas forças em coisas erradas, né? Você vai dedicar o teu tempo a Deus, as tuas forças nas coisas certas, e elas vão dar certo. E vai render o teu trabalho, vai prosperar, vai trazer a providência, né? As portas vão se abrir sobre a tua vida, em nome de Jesus, né? Olha aqui no versículo 16 também diz isso, olha, não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Aleluia! Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, vieste a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Uma vez libertados do pecado, fossem feitos servos da justiça. Aleluia! Glória a Deus, né? Então, se você já entregou a tua vida para Deus, né? Deus te fez um servo, um instrumento de justiça. Deus já está te abençoando, Deus já está te prosperando. Continue nessa caminhada e você vai conquistar ainda mais as tuas vitórias. Mas se você ainda está escravo do pecado, você não vence, você não consegue vencer. Não tem como Deus te abençoar, irmãos, você no pecado. Porque não vai ter incentivo para você sair do pecado se Deus te abençoar no pecado. Você precisa abandonar o pecado, por isso que você está nessa mesmice, por isso que você está nessa vida de miséria, por isso que você está nessa vida de dificuldade. Porque não tem a bênção de Deus você no meio do pecado. Não tem como Deus compactuar com o erro, né? Então você tem que se libertar, fazer, né, sair do pecado para que a bênção de Deus te alcance e te prospere. Aí sim você será um homem vitorioso e uma mulher vitoriosa, né? Olha, oferecei-vos a Deus como instrumentos, né? Mortos para o pecado, mas os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Aleluia. Então esse é o segredo de ter uma vida vitoriosa. Aleluia, né? É que você consagre os teus membros, a tua vida a Deus. Aleluia. Pai, nós te louvamos, ó Espírito Santo de Deus, Senhor. Graças eu te dou, ó Deus, pela tua igreja em movimento. Graças eu te dou pela vida deste homem, desta mulher, nesta madrugada. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, Pai, aqueles que já estão prosperando, abençoa ainda mais. Que ele se limpe ainda mais, que ele se consagre a Deus ainda mais. Pai, que ele se aliance, Pai, a Ti ainda mais, que eles venham ser instrumento de justiça sobre a terra, Pai. Que o Senhor honra eles com poder e glória. Pai, aqueles que estão derrotados, aqueles que estão no pecado, aqueles que estão numa vida de muita dificuldade, miseráveis, Senhor. Meu Deus, que eles sejam libertos pelo poder da Tua palavra. Pai, que eles possam se arrepender de todo engano, de todo mal, de todo erro. Pai, e se converter a Ti, ó Deus, porque o Senhor tem vitória para eles também. Pai, o Senhor tem salvação para eles também. Pai, o Senhor tem vitória, cura para eles também, Senhor.
Pai, mas que eles venham consagrar-se a Ti, ó Deus, que eles venham voltar o coração, fazer uma aliança contigo, Deus, em nome de Jesus, que eles sejam, Pai, nesse momento de desonra, que eles venham querer ser honrados pelo Senhor, ó Deus, e vitoriosos pelo poder da Tua palavra. Pai, liberta essas pessoas nesta madrugada, liberta a vida deste homem, desta mulher, de todo pecado, de todo vício. Pai, que haja arrependimento no coração deles, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.